Vamos lá, galera. Agora vamos responder aqui as questões, né? Então vamos lá. Primeira questão, leia a oração abaixo. As questões aqui sobre a aula passada, sobre os verbos transitivo direto, indireto, de ligação, e sobre os complementos, os complementos da oração, os termos integrantes da oração. Então vamos aqui uma questão sobre os tipos de verbo aqui, ligação, se é transitivo indireto, se é intransitivo, se é transitivo direto. Tem a frase é o seguinte, o tempo estava, a gente já tem o verbo aqui marcado, o tempo estava de morte, de carnificina. O verbo grifado é, e vem as opções de ligação, transitivo indireto, intransitivo, transitivo direto. Olha, a gente já tem aqui o verbo que está grifado, o verbo estava, e o verbo estava é aquele verbo estar, no infinitivo, não é isso? Aí você percebe, tem uma preposição aqui, né? Ó. Aí você já pode pensar, eita, se tem uma preposição, é porque aqui é transitivo indireto. Transitivo indireto. Só que aí existe alguns verbos, pessoal, que é de estado. Esses verbos de estado, eles não são ação, a gente viu que os verbos são estado, ação ou fenômeno. Fenômeno da natureza. Perceba que esse verbo nem é fenômeno da natureza, nem é uma ação. Se o tempo está ou estava, é um estado. E os verbos de estado, eles são verbos de ligação. Então, a dica é que vocês decorem lá os verbos de ligação. Ó, estar, ser, permanecer. São verbos de ligação, não tem ação. Então, essa questão aqui é a letra A de ligação. Não é transitivo indireto, apesar de ter a preposição, porque esse verbo aqui ele faz parte do núcleo nominal, ok? Vamos para a segunda. Segunda, mais uma frase. Tem aqui, ó, cuspi no chão com um nojo desgraçado daquele sangue. O verbo cuspir, tá aqui, agora vem transitivo direto, intransitivo, a mesma coisa. Vamos analisar. O verbo cuspir. Se eu digo eu cuspi, já tem sentido completo ou eu preciso de complementar? Se eu chegar para você e disser eu cuspi, você vai perguntar. Você pode me perguntar onde? Se você me perguntar onde, eu vou lhe dar um local. E o local vai ser advérbio. Os advérbios, eles não são essenciais, não são integrantes. Ok? Então, significa dizer que o verbo cuspir, nesse sentido, já ele é intransitivo, porque ele não precisa de complemento, ele já está com o sentido completo aí, ó, eu cuspi. Ok? Aí aqui tem, ó, no chão. No chão é o onde. É o nosso advérbio, que tem valor de adjunto adverbial. Ok? Então, a questão é intransitivo. Você poderia achar, tem a preposição no, mas ele não é transitivo indireto. Nem direto, porque não pode ser porque ele já tem a preposição, nem é verbo de ligação porque é um verbo de ação. Então, a dúvida seria entre transitivo indireto e intransitivo. Mas como eu expliquei, esse complemento aqui é um adjunto adverbial. Ele não precisa estar aqui para que a oração esteja completa, ok? Então, transitivo indireto sai.
Fica a letra B, a resposta. Vamos para a terceira. Aqui a gente vai ter que botar o verbo transitivo direto VTD, verbo transitivo indireto VTI e VTDI, verbo transitivo direto e indireto, que é o bitransitivo. Ok? Vamos lá. Primeira, informamos o endereço ao turista. Informamos é o nosso verbo. Nós informamos. Perceba que o sujeito está oculto aqui. Ó. Nós informamos. Se eu chegar para você e disser nós informamos, a primeira coisa que você vai perguntar é o quê? Vocês informaram o quê? Aí eu vou responder o endereço. Perceba que o O é apenas um artigo, não é preposição. Se o verbo informamos não tem um sentido completo, se eu disser nós informamos, você vai perguntar um complemento para completar o sentido. Se esse sentido é completado sem preposição, unindo o seu complemento sem preposição, aqui é apenas um artigo, nós temos o verbo transitivo direto. Só que, se eu disser informamos o endereço, você vai perguntar, sim, vocês informaram o endereço, mas a quem? A quem vocês informaram o endereço? Aí tem, ó, ao turista. Perceba que o verbo informamos ele precisa do objeto direto e ele precisa também do objeto indireto, que é o que é ligado por essa preposição. Ó. Ok? Se ele precisa dos dois é porque ele é um bitransitivo, ele é VTDI, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Informamos o endereço. Informamos o quê? O endereço. A quem? Ao turista. Então, ele é bitransitivo, ok? Não adiantaria eu dizer informamos o endereço até aqui, parar aqui, ó. Que ainda faltaria colocar o turista. Ainda ficaria a pergunta. Apagar para despoluir. Vamos para a próxima. Precisamos de paz. Precisamos, mais uma vez, o verbo. Quem é que precisa? Nós. Sujeito oculto aqui. Nós precisamos. Se eu parasse em precisamos, aí você iria me perguntar: de que vocês precisam? De que? Aí eu diria: de paz. Perceba que esse de paz é o complemento do verbo. E ele está sendo ligado por uma preposição. Se está sendo ligado por uma preposição, não pode ser transitivo direto. No caso, é o nosso transitivo indireto, por conta que a ligação é feita por essa preposição. Não é direta, é indireta. Precisa de uma palavrinha para ligar. Por isso que chama de indireta. Então aqui nós temos o nosso VTI. Ok? Verbo transitivo indireto. Isso significa dizer que o precisamos aqui é transitivo indireto, pois ele precisa de uma preposição para ligar o seu complemento, ó, que é paz. Ok. Última, algumas pessoas receberam. Opa, receberam é o verbo. E quem recebeu? Algumas pessoas. Receberam. Se eu parasse aqui, ó, apagasse aqui. Algumas pessoas receberam. Vocês iam perguntar o quê? Sim, mas receberam o quê? Essa resposta vai ser nosso objeto. Basta saber se ele é direto ou indireto. Receberam. Perceba que recebeu foi vários brindes. Perceba que vários brindes não precisou de nenhum elemento de ligação, ó. Não precisou dessa preposição, para ligar o verbo a vários brindes. Então, se não precisou de preposição, é porque a ligação, ó, é direta. Então, o verbo é transitivo direto. Ok? Vamos para a quarta. Observe as orações. A chuva permanecia, ó, permanecia o verbo. A tempestade assustou, ó, os habitantes da vila. Os alunos estavam preocupados. A predicativo do sujeito, somente na 1, em todas, 1 e 3, 2 e 3, vamos ver. Pessoal, o predicativo do sujeito, ele existe quando
a verbo de ligação. Porque aí o verbo de ligação é quem vai ligar o sujeito. Olha o exemplo. Vai ligar o sujeito ao seu predicativo. Perceba essa frase. Você é linda. Olha o verbo é, que vem do verbo ser, ó, conjugado para você, na terceira pessoa. Você é linda. Quem é que é? O você. Então, você é o sujeito. Então, você é linda. Esse linda, quem é que é linda? Não é o você, ó. Perceba que esse linda é uma característica do sujeito. É um adjetivo. Característica do sujeito. Se é uma característica do sujeito, significa dizer que ele é predicativo do sujeito. Ok? Então, aqui é o nosso predicativo. Perceba que ele existe quando há um verbo de ligação. Vamos analisar as frases. Temos aí, a chuva permanecia. Permanecer, pessoal, é o verbo de ação ou de ligação. Se você olhar lá na listinha que eu deixei para vocês, permanecer é verbo de ligação. E perceba, o que era que permanecia? A chuva. A chuva é o sujeito. Não é isso? A gente faz aquela pergunta, o que é que permanecia? A chuva. E perceba que calma é uma característica de quem? Da chuva. Se ela é uma característica da chuva, isso aqui é um predicativo. Então, na primeira aqui, há predicativo. Ok? Vamos para a segunda. A tempestade assustou. O verbo é assustou. Assustou não é uma ação? Quem foi que realizou a ação aí? Ó? Foi a tempestade. Ela assustou quem? Os habitantes. Ó. Se ela assustou, isso aqui é um verbo de ação, não de ligação. Então, nós não teremos o predicativo. Perceba que os habitantes da vila não é uma característica de tempestade. Não é uma característica como aconteceu aqui. Ó. Então, essa daqui não é. Não tem predicativo. Vamos para a última. Os alunos estavam, ó, o verbo estar, estavam o quê? Preocupados. Quem era que estavam? Os alunos, sujeito. E eles estavam preocupados. Percebe? Preocupados é uma característica dos alunos. Se é uma característica dos alunos, isso aqui é um predicativo. Ok? Então, nós temos predicativo na 1 e na 3. A resposta aqui fica sendo o quê? Letra C. Ok. Vamos para a próxima. Quinta. Objeto direto a gente marca D, objeto indireto marca I. Objeto direto quando o verbo for VTD. Objeto indireto quando o verbo for VTI. Verbo transitivo indireto. Vamos lá. Não preciso de sua ajuda. Não preciso. O verbo é precisar. Sujeito oculto eu não preciso. Se eu parasse aqui, você perguntaria de quê? Ó, de sua ajuda. Perceba que o de aqui ele é preciso para ligar o verbo, ó, ao seu complemento. Se precisa de uma preposição é porque é objeto. Isso aqui, ó, é objeto indireto, porque precisou dessa preposição para fazer a ligação. Ok? Vamos lá. Vou tentar encontrar os culpados. Pronto. Eu vou tentar encontrar. Encontrar o verbo principal aqui. Ó. Encontrar quem? Eu vou tentar encontrar quem? Se eu parasse aqui, não teria sentido. Aí quem? Os culpados. Ó. Os culpados foram ligados sem preposição. Perceba que o os é só artigo. Se foi ligado sem preposição, esse objeto aqui, culpados, é direto. Vamos lá. Alguém o viu no teatro. O verbo é viu. E o alguém foi quem viu. E viu quem? Viu, ó, o viu. Viu ele. Percebam? Isso aqui é o pronome oblíquo. Então, alguém o viu. Viu quem? Viu ele. Isso aqui é um caso de objeto direto. Ok? Que é a mesma coisa de viu ele no teatro.
Perceba que viu ele, ó, não tem a preposição. Então, objeto direto. E vamos para a última, vou rasgar. Olha, eu vou rasgar, oculto de novo aqui, ó. Eu vou rasgar. Rasgar o quê? Aí, este documento. Perceba que rasgar para esse documento não teve preposição. Então, aqui é um objeto direto. Então, é isso. Vamos agora para a sexta. Agora é complemento nominal. A gente vai botar A. E para objeto indireto, B. Vamos lá. Complemento nominal vai complementar o nome, não o verbo. Ok? Vamos lá. Ele era muito útil à comunidade. Ele era muito útil. Perceba a palavra útil. Se eu parasse aqui, ele é muito útil. Agora, útil para quem? Aí você vê, ó, a comunidade. Então, ele era útil à comunidade. Então, esse a aqui acraseado são dois as. Um preposição, o outro artigo. Se tem preposição, é porque precisou de uma preposição para ligar comunidade à palavra útil. E útil não é verbo. Então, quando acontece isso, de ter um complemento do nome, isso é o complemento nominal. Vamos lá. Ó. Ela não respondeu. O verbo é respondeu. E respondeu o quê? Ela não respondeu as minhas ligações. As minhas cartas, na verdade. Perceba que o as aí, ó, acraseado, significa que tem um a mais o as. Então tem a preposição a mais o artigo as. Se tem preposição para ligar o verbo ao seu complemento, nós temos objeto indireto. Próxima. Ela não tem mais confiança. Perceba a palavra confiança. Ó. O verbo aqui era ter, mas perceba que tem já está complementando aqui, ó, mais confiança. Então, o complemento aqui, ó, é em ninguém, complementando a palavra confiança. Ele não tem mais confiança em quem? Ó? Em ninguém. Confiança em quem? Em ninguém. Então, ó, em ninguém completando o sentido da palavra confiança. Então, aí, objeto ou complemento nominal. A. E a última, a notícia agradou. Perceba o verbo agradou. Agradou a quem? Ao estudante. Ó. Perceba que a ligação de agradou para estudante foi feita por essa preposição a, mais o artigo o. Mas se tem a preposição, é porque a ligação foi indireta, ok? E vamos agora para a última. Ó. No exercício abaixo, assinale a resposta correta à função sintática do termo sublinhado. O termo sublinhado aqui, ó, é ao réu. Se tem ao, já tem preposição, ó. O a aqui é preposição. E o o é artigo. Se tem preposição ligando, isso aqui só pode ser um objeto indireto ou um complemento nominal. Né? Vamos ver se ele complementa o sentido de um verbo ou do nome. Olha, agiu. Agiu. Tem aqui o oculto ele, né? Ó, ele agiu. Ele agiu como? Ele agiu favoravelmente. Isso aqui é um advérbio. É o como ele agiu. Ele agiu favoravelmente. Favoravelmente a quem? Ó? Ao réu. Perceba que esse réu, ao réu, está completando o sentido do advérbio e não do verbo. Quando completa o sentido de outra classe que não é o verbo, nós temos o complemento nominal. E assim a gente fecha aqui nossas respostas, ok? Aguardo vocês aí na próxima aula. Até mais!